Se você domina CAC e LTV, essas duas siglas, eu diria que foram as siglas que deixaram Mark Zuckerberg bilionário. Uau. Se você entende essas duas siglas, você consegue mudar o teu jogo dentro da internet. Porque o LTV nada mais é do que Lifetime Value. É o tempo que o teu cliente passa com você e o CAC, custo de aquisição por cliente. Quanto que você gasta, tem que tirar do seu bolso para poder receber um lead, por exemplo. Colocar ele dentro da tua empresa, Aham. dentro da tua loja. Os dois maiores exemplos disso, se você quer aprender de fato sobre LTV. Primeiro case de sucesso é a Disney. Você Cara, nasce, que ponto que você tocou, hein? você já tá vidrado na Disney, né? Através ali dos desenhos, aí depois tem as animações, Simpsons, por exemplo, eles compraram a Fox, né? Depois tem os filmes, O tem próprio os parque também, cara. esportes, tem os parques também, exato. E a segunda empresa que traz isso com uma maestria gigantesca é a Apple, É né? a Apple. Eu comprei um celular da Apple, gostei tanto, que eu fui para computador, fui para fone, fui para Isso é o iPad, LTV máximo. e depois eu fui para os serviços, né? Tipo, o iCloud, o Apple TV, o Apple Music. Fiz o upgrade do iCloud, porque 5 GB. Armazenamento é muito importante. Exatamente. Então, o LTV é extremamente importante, sabe? E as pessoas que estão na internet ainda não têm esse nível de Essa manha, consciência. entendi. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Storytelling TV. Esse podcast a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua história. Estamos aqui em mais uma mesa de um apresentador e um convidado, e você é o nosso terceiro convidado para essa nossa roda de conversas. Você também pode chamar mais gente para esse momento que a gente vai ter. Então, não esquece, vem aqui embaixo, pega esse link de compartilhar e manda para no mínimo 5 pessoas que você ama, que vai ter a mentalidade transformada, assim como você vai ter no episódio de hoje, beleza? Estamos aqui com um convidado muito especial. Cara, a bagagem que esse cara tem é absurda. Olha isso aqui. Ele escreveu seu primeiro livro com 14 anos de idade. Isso te lembra alguém? Brincadeira. Aos 15 anos entrou no mercado financeiro, o mais jovem do Brasil a trabalhar no mercado. E aos 16 anos começou a ser nômade nacional. Com 16 anos o cara não tinha mais casa. Você tem noção disso? Muito mais coisa a gente vai falar aqui dentro desse podcast. Ele vai te ensinar muito por conta da bagagem que ele tem, não só cultural, né? Porque mais tarde, com 18 anos, ele começou a ser nômade internacional, mas também na questão financeira, de negócios, de empreendedorismo, empresarial. Então, assim, se eu fosse te dar só um conselho, seria ficar nesse episódio até o final, porque o conteúdo vai ser bravo. Estamos aqui com o Felipe Félix! Prazer. Prazer, mano. Como é que você Antes de mais tá? nada, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui dividindo o palco com você. Que Um isso, cara mano. muito Tamo iluminado. junto. Eu não sei se já te disseram isso antes, mas quando fica próximo de você, a energia é muito boa, é uma energia de alto astral, Pô, tamo sabe? junto. Você é uma pessoa iluminada. Valeu. E eu fico honrado de dividir esse espaço aqui contigo, que também é um jovem prodígio, que tem uma bagagem gigantesca e muito conhecimento. Muito obrigado. E, cara, mais uma vez, obrigado por estar aqui dividindo um pouco mais de experiências de Aham. vida, momentos especiais pro nosso público que tá em casa. Com certeza. Cara, eu que agradeço você estar aqui. Eu tô ligado que a sua rotina, a sua agenda é muito corrida. Então eu agradeço por você ter disponibilizado um tempo pra estar aqui junto comigo e justamente pra tanto dividir esse momento de qualidade comigo aqui, mas também com o pessoal que tá aqui assistindo a gente. Todo mundo aqui vai aprender muito hoje. Com certeza. Eu vou aprender, a galera vai aprender. E vamos sem mais delongas, eu já quero saber muito mais da sua história, tô muito curioso. Perfeito. Que história é essa? Aham. De nômade com 16 anos. Como assim livre com 14? Mano, eu tô tendo eu tô parecendo que eu tô fazendo as mesmas perguntas pra você, de perguntas que eu já recebi de gente Que quando irado, eu fui em né? Parar pra podcast. pensar nisso. Então, assim, gente me perguntou a mesma coisa. Como assim livro com 14 anos? Como assim você começou a palestrar com 13? Eu tô a mesma coisa. Como assim você começou Boa, a fazer boa. essas coisas com tão pouca idade? Eu acho que a questão do livro, a razão principal, é, foi uma chave ali, com certeza você passou por ela, que você para pra pensar e fala, caramba, eu tenho tão pouca idade, todo esse conhecimento, não é justo eu acumular isso só pra mim. Foi literalmente a mesma coisa que eu pensei pra escrever o meu. E daí você começa a pensar nos teus amigos da escola, teus amigos que você se diverte, que você joga videogame, etc, e fala, caramba, como que eles não têm essa bagagem? Né? Vou agregar valor à vida das pessoas. Então a experiência de eu ter escrito o primeiro livro, foi um livro sobre investimentos, foi Uhum. justamente por conta disso. Se a gente para pra pensar,
a gente trata sobre dinheiro no momento que a gente nasce, durante a nossa vida inteira, até a nossa morte, só que a gente não aprende sobre educação financeira em casa, Infelizmente. a gente não aprende nas escolas, a gente não aprende no trabalho. E eu falei, poxa, não é justo eu ter esse dom que Deus me deu e É, reter isso pra mim, né? é Então, egoísmo. É chega a ser egoísmo. egoísmo, exato. E a partir do momento que você começa a transbordar e compartilhar seu conhecimento, sua experiência com outras pessoas, você acaba recebendo muito mais, em dobro, triplo. Então, o livro, eu acredito que não foi o maior feito que eu fiz, Uhum. mas com certeza abriu muitas portas Com pra eu ter certeza. chegado até aqui, sabe? Com certeza. É legado que deixa na Terra, né? É um Não é só legado. também compartilhar conhecimento, mas, pô, você ter feito um livro com Tão pouca 14 idade. anos, tão pouca idade, e justamente com o propósito de divulgar teu conteúdo, divulgar tua mensagem, deixar um legado na Terra, além de pensar da mesma forma que você, o momento que eu escrevi esse livro foi engraçado, eu posso contar aqui, Claro. mas foi principalmente, eu fiquei pensando, tá, eu tô fazendo o que eu tô fazendo, eu tô trabalhando pra ter cada vez mais repertório, ter cada vez mais bagagem pra poder ensinar aos meus filhos quando eu crescer, pra eu poder construir minha família do jeito que eu idealizo, pra poder ter os negócios do jeito que eu idealizo. Mas beleza, e quando eu morrer? Quem não teve a chance de ver uma palestra minha, de ver um vídeo meu, de me conhecer, vai ficar sem? Não é justo. Não é justo. Então eu fui eternalizar meu conteúdo, meu chamado, através do livro. Que é o primeiro. Eu tenho certeza que é o primeiro de É o muitos. primeiro. Eu tenho plano de escrever mais. Além, o livro é Empreendedorismo Não Tem Idade, mas os planos para escrever os próximos é que isso basicamente conta a minha história também, conta muito da minha história. Mas os próximos eu quero seguir muito mais uma linha de conteúdo prático. Legal. Lógico, como se fosse meio que na pegada do Segredos da Mente Milionária, Aham. sabe? Sim, conheço. Maior parte do livro é prática, ensinando conceito, ensinando ideias, ensinando princípios. Sobre desenvolvimento pessoal, esse daí foi o primeiro livro que eu li, do Tim Harbeck. Sério? Aham. Eu tô lendo ele. Mas, no meio das lições, no meio dos acontecimentos, tudo, tem histórias tanto da vida de alunos do cara, quanto da própria vida dele. E eu queria seguir mais ou menos essa linha. Mas, Mesclar um pouco de tudo, né? isso. Esse, Perfeito. que é o que eu já tô dando de linha de todo o Não, esse resto. primeiro livro já tá perfeito a partir desse Muito ponto de obrigado. vista. Quem ainda não leu, eu recomendo. Eu comecei a ler. Fala ali sobre a vida do Pietro. Fala sobre versículos bíblicos, que é importante para posicionamento, né? E tem também a parte prática, que é o final de cada capítulo, Tem que uma tarefinha lá. é o diferencial do livro. Tamo junto, Fê. Muito obrigado mesmo. É muito especial ouvir isso de você. Obrigado. E. Mas voltando agora um pouco na linha do Aham, tempo. claro. Beleza. Você fez um livro com 14 anos. Mas o que aconteceu até chegar nos 14 anos pra você tomar essa decisão? Quem era o Felipe? O que você fazia? Qual era a ambiente que você vivia até você tomar essa decisão? Tá. Eu tava pensando esses dias, eu acho que eu fui uma criança, um jovem feito em laboratório. Como assim? É bizarro parar pra pensar nisso, né? Por mais que a gente vive nessa época de tecnologia, mundo de internet, redes sociais, etc., eu sempre fui uma pessoa com um ensino muito tradicional e, entre aspas, retrógrado dentro de casa. Uhum. Talvez por conta do meu pai, ele é oficial da É. Marinha, e ele sempre cortou acesso às redes, à internet dentro de casa. Então, a minha vida ela sempre foi focada no ensino em primeiro lugar. Por mais que grande parte da minha vida eu tenha estudado em escola pública, enfim, o ensino sempre foi uma das prioridades. Então, era escola de período integral, todo santo dia. Eu lembro muito bem que eu tinha que levar pelo menos 3 ou 4 dicionários na minha mochila todos os dias. Caramba. Era o Mini Aurélio, Aham. um dicionário normal, um dicionário em inglês e um em francês. Pra quê? É que tinha aula de francês na escola Ah, também, né? tá, entendi. Nessa época eu morava no Rio de Janeiro, e provavelmente ali quem estudou no Rio de Janeiro na década de 60, 70, 80, provavelmente teve estudo de francês na sala de aula, porque Que faz muito mais loucura. sentido ter o francês do que o inglês, Aham. porque ambas, né, ali o português Latim. e o francês se originam do latim, né, o inglês, não, enfim. Então sempre tive esse estudo muito tradicional, e sempre após as aulas,
eu tinha que ir pra biblioteca procurar livro, pra fazer serviço, pra fazer os estudos, pra fazer os trabalhos de casa. Então sempre estudei muito. Sempre Uhum. fui uma pessoa muito aplicada, muito estudiosa e que sempre gostou de estudar coisas fora do ambiente escolar. Então eu lembro que um dos primeiros assuntos fora da escola que eu comecei a estudar por ser autodidata mesmo foi psicologia humana e anatomia, né? Na época eu queria ser médico e etc. Aham. Eu gosto muito desse assunto. Ahn, Só que aí o que aconteceu de diferente em meio a tudo isso? 2020, uma pandemia. Uma pandemia. Então, pela primeira vez, tive que ficar em casa o dia inteiro. Uhum. E a gente não tinha internet dentro de casa. E eu também não tinha celular. Então, foi a primeira vez que eu tive acesso a esse mundo. Aham. Pra mim, não fazia diferença e tal. Só que Na época da pandemia, você tava com... tava com os 14. Tava com os 14, entendi. Exato. E nessa época da pandemia, eu comecei a ter acesso a celular. Foi o primeiro celular que eu tive, inclusive. Foi 14 para 15 anos. Computador também. E olhando no YouTube, eu comecei a ver essas coisas de fazer dinheiro, ganhar, não sei o que, etc. E Tava daí eu. bombando muito no início da pandemia, muito. Exatamente. E daí eu comecei a estudar sobre os investimentos. E assim, toda a minha, como que eu posso dizer, disciplina com os estudos, eu comecei a ter Com os investimentos com os também. investimentos, exato. Então eu comecei a estudar muito ali, cerca de 10, 12 horas por dia. Deixei a escola de lado. Uau. Na época eu tava na ETEC, talvez você Eu conheça. conheço, Então, é uma eu conheço escola bem a ETEC. técnica, eu fazia mecatrônica lá. Deixei tudo de lado pra focar só em É investimentos. que tem o curso também, né? Tem o período de manhã, que é da aula, e da tarde é o teu Exato, curso extra, né? exato, exato. O meu era Mano, integral, então era o tradicional nossa! mais o técnico, né? Você E deixou tudo isso pra focar em só investimento. investimentos. E valeu E muito a seus pena. pais? Eu ficava no quarto o dia inteiro, né? Então, pra eles, eles Você tava estudando, né? sempre confiaram muito em mim, né? Aham. Porque sempre com notas altas na escola, nunca fui chamado a atenção, sempre fui o aluno da frente, etc. Ah, não, tá estudando lá, tranquilo. Até que chega um momento que eu começo a produzir conteúdo na internet sobre investimentos e fazer live. Uma pessoa que não tinha nem rede social há Uau. pouquíssimos meses. No começo vieram alguns colegas e etc. Só que aí, com o passar de alguns meses, começaram a vir os pais dos meus colegas Pras lives? para as lives. Então Caramba! eu comecei a fazer um conteúdo mais voltado para os adultos do que para os jovens. E todo o conhecimento que eu tinha, toda palavra técnica que não estava no meu repertório, que não estava no meu dicionário, eu ia lá e escrevia num documento do Word. Toda Hum. palavra, porque esse era o ensino que eu tinha sempre que eu ia estudar alguma coisa. Ah, não conheço essa palavra? Escreve, procura no dicionário. Escreve, procura no dicionário. Chegou um momento que eu tinha um arquivo gigantesco com um monte de palavra que eu não conhecia. Foi assim que nasceu o livro. Então, esse livro ele não nasceu com o objetivo, vou escrever um livro. Não. Foi algo inicialmente por um egoísmo, digamos assim. Aham. Só que chegou ali em 2020, eu falei, caramba, eu vou transformar isso em uma forma de agregar valor a outras pessoas, né? Nessa época eu já tinha ali uma quantidade bacana de seguidor. Bacana não, tinha ali 2.000 pessoas mais ou menos. E nessa ocasião que eu lancei o livro, já tinha ali uns 2.000 seguidores. A XP Investimentos, que hoje, se não for a maior, é top 3 maiores É. corretoras do Brasil, me chamaram pra trabalhar junto com eles aos 15 anos, cara. Como isso rolou? Justamente, Eles viram por conta do teu eu livro? acredito que foi por conta do livro, Aham. né, que foi um diferencial, acho que não foi o fator determinante, mas na ocasião eu tinha feito análise de uma empresa na Bolsa de Valores, que essa análise ela acabou furando ali a bolha e desde então as ações dessa empresa nunca mais subiram, pra você ter ideia. Eu fui uma das primeiras pessoas a Você fazer essa análise cagou as ações da de empresa. uma empresa aí na Bolsa de Valores. Meu Deus do céu. Depois eu te conto qual é essa empresa. Eu Como quero saber. cliente, eu gosto muito dela, Aham. mas essa empresa ela fez praticamente uma pirâmide financeira na Bolsa de Valores, Meu Deus. pra você ter ideia. Loucura. Que loucura. Eles viram, falaram, mano, esse cara é um gênio, contrata ele. Provavelmente, provavelmente. E daí no comecinho de 2021 eu tava trabalhando na XP como jovem aprendiz, não era nem Aham. estagiário, porque eu tava com 15 anos, então eu não poderia ser contratado como estagiário, né. Então, Eu sempre vou perguntar, como foi a reação dos seus pais vendo isso? Porque, mano, foi uma transformação muito grande em pouco tempo. aham, Você não tinha celular, você passou a ter. Você sempre
pegava as questões de dedicação de conteúdo mais pra escola, você passou a fazer essa mesma coisa usando a internet pra Para investimentos, para inicialmente. investimento. Depois, com pouquíssimo tempo de internet celular, você já começou a produzir conteúdo, fazer live sobre investimento, atingiu gente adulta, fez a operação e análise na Bolsa de Valores e chamou a atenção de uma grande empresa para você começar a trabalhar lá. Em um ano. Tudo isso em não chega nem a ser um ano, alguns meses, né? Porque Porque a você tava de pandemia 14 ela para 15, começou né? em fevereiro, março, mais ou menos, de 2020, né? Foi a época que teve ali o Circuit Breaker e tal. Mas, cara, por incrível que pareça, eu não tive nenhuma surpresa ali dos meus pais. Eu acho que na ocasião eles nem perceberam a grandiosidade de tudo. E eu acho que esse sentimento deles eu sempre acompanhei pela minha vida inteira. Então, tirei 8, 9, mas por que você não tirou 10? Nossa, Né? Então, é o famoso não faz mais que sua obrigação também, exatamente. né? Não sei se você passou por isso, né? Já. Então sempre cobraram bastante. Então, talvez por dentro, internamente, eles se sentiram extremamente orgulhosos, Mas eles não né, pros conseguiriam amigos e externalizar. tal. Mas, pra mim, assim, de maneira direta, tô muito orgulhoso de você. Não, Não pra, teve. pra falar a verdade, não teve. Não teve. Caramba, que zoado. Eu não sei, porque talvez poderia ter colocado numa zona de conforto e tal. É, Mas uma coisa é fato, se não fosse esse ensinamento, esse tratamento que eu tive desde a infância, provavelmente eu não teria conquistado tudo que porque tenho hoje. foi aí que veio a sua dedicação, sua ambição, né? A Exatamente. tua garra. Sempre aquela questão de querer me Mas. provar, sabe, Uhum, pros meus pais, em primeiro lugar. E então, poxa, isso trouxe assim um valor muito grande para o que eu tenho hoje, sabe? entendi. Mas, beleza, você entrou na XP, seus pais entenderam o que era XP, Assim, ou ninguém da minha não? família investia, então Mas você conseguiu o explicar, mundo gente, é uma grande empresa de investimento. é uma Me chamaram pra trabalhar lá. foram perceber depois de algum tempo, sabe? Falou, caramba, essa daí é a empresa, a XP logo alguns anos Porque foi mais ou menos depois nessa época que ela começou a criar um nome enorme. foi, que tava ali com os influencers tipo o Primo Rico, É, trazendo muito nome pra XP e tal. A bolsa tava em alta, então a gente saiu ali de 2 para 4 milhões de CPFs na bolsa de valores. uau. A gente tava ali brigando contra os bancões, né, os 5 bancões que dominam o mercado dos investimentos e fazendo um rebrand, né, remodelando o mercado financeiro, que ainda, querendo ou não, é uma grande incógnita para o brasileiro, né? Então a XP não era tão conhecida assim, pelo menos para minha família. Uhum. E pouco tempo depois a XP abriu Ah, capital na bolsa de Nova York, né? ela virou mundial. Pô, top 3, top 5 instituições financeiras do nosso país hoje. Então, Mínimo, né? Ela é exatamente. enorme. A É, XP, ela criou um nome e hoje gigantesco. eu falo isso com muito orgulho que eu fui a pessoa mais jovem a trabalhar no mercado financeiro do Brasil. E isso é sensacional, cara. É, Você acabou se tornando o braço direito do Thiago, né? é a, isso daí foi uma Do Thiago outra Reis. etapa. Aham. Eu entrei na XP e eu não fiquei tanto tempo na XP. Por quê? Hoje, um grande amigo meu, né, mas na ocasião era um influencer que eu admirava, ele é o maior analista de ações do mundo. Ele viu a minha análise, começou a me acompanhar, trocou algumas ideias comigo e me chamou para um almoço na casa dele. Na época, o cara tinha mais de 1,5 milhão de seguidores. Tipo, 1,5 milhão hoje talvez não seja tanta coisa assim. Mas em 2020, Era 2021, muito. era muita, muita coisa. Hoje ainda continua sendo, sim. Continua sendo, só que Muito. na época era Era muito mais mais, absurdo exato. ainda. Ele me chamou para um almoço na casa dele e ele falou: Ó, Félix, eu quero trabalhar, quero você trabalhando junto comigo para ser o braço direito aqui na minha empresa. Uma empresa grande, só que não tão grande quanto a XP. E eu aceitei essa proposta, né, por ter um potencial de crescimento muito maior. Uhum. Alguns meses depois, essa empresa, uma parte dela foi comprada pela XP, inclusive. Então, Ah, sim. a Quase que XP volta às sempre me origens. persegue. Aham. Exato, exato. A Então, na XP XP foi. perseguindo você. Na XP ali em si, dentro da XP, foram alguns meses só. Entendi. Agora, a história que eu tava mais curioso pra saber. Que história é essa de nômade, cara? O que você foi fazer pra sair de casa com 16 anos? Aham. Lógico, teve coisas do 16 pro 18, mas nômade nacional com 16 anos, 16 isso. e nômade internacional dos Aos 18 18. pra frente, tá? É, Hoje, tô com 20 hoje, é, né?
Tá nessa até hoje. Essa é uma história muito legal porque, né, justamente pelo fato do meu pai ele ser ali da Marinha, Da Marinha. então ele nunca teve um lugar fixo por muito tempo. Então, desde a Ah, infância, a gente sempre foi de se mudar bastante, então eu nunca fiquei 2 anos numa única escola, eu sempre mudava, então isso foi muito bom. Ah, primeira razão, para ter uma cultura muito maior, isso é importante, né? com certeza. E um segundo aspecto que eu diria é ser camaleão, né? Se Ah, adaptar a aham. diferentes cenários e etc. E daí, quando eu tava com 16 anos, na época eu frequentava a Link, que eu comentei com você Aham. há um pouco A tempo. Fiz faculdade. bastante amigo lá. Ainda tava naquela de pandemia, enfim. E eu tava fazendo um dinheiro com o mercado financeiro, trabalhava lá como estagiário, mas tinha um salário bacana. E tinham possibilidade de trabalhar na empresa remoto, né? Então eu comecei a viajar aí pelo Brasil. Eu lembro que a primeira viagem que eu fiz, assim, de avião foi em dezembro, aí eu fui pra Búzios, no Rio de Janeiro. Hum. Daí naquele mês eu fui 2 vezes pro Rio de Janeiro. E depois fui Espírito Santo, Florianópolis. Não parei mais, né? Tanto é que aos 17, um pouco antes de eu completar os 18, eu pedi demissão da empresa. E eu continuei com essa vida de nomadismo, sabe? Você trabalhava presencial? Era híbrido, né? Ah, Eu tá. sempre gostei de trabalhar muito no presencial. A galera, assim, da nossa geração gosta do home office, etc. É legal que você consegue ter ali algumas liberdades, algumas Mas a flexibilidades. socialização é muito Mas uma importante. coisa é fato, você dificilmente vai se tornar diretor de uma empresa ou um C-level trabalhando dentro de casa, É. né? Hoje o forte do meu negócio de conhecimento é marketing digital. É o marketing como todo e o digital é um caminho, né? Um meio. Um meio. Uma coisa é fato, quem não é visto não é lembrado. Então se você ficar trabalhando da tua casa, usando bermuda, pijama, atrás de uma tela de computador, dificilmente você vai construir um legado, Aham. né? Então a gente pega ali, eu sempre gosto de fazer o seguinte, ah, eu quero ser um grande empreendedor. Beleza, eu vou pegar ali 3 nomes de pessoas que tiveram sucesso nessas áreas e vou modelar elas. O que elas fizeram? Né? O que eu posso copiar? O que elas erraram para eu evitar esses erros? Cara, ninguém construiu um negócio grandioso que deixou legado trabalhando no home office. Né? A gente pega ali, eu gosto muito do Steve Jobs. É. Poxa, o Steve Jobs ele fazia da garagem ali dos pais adotivos dele, né, em Cupertino, na Califórnia, Ali nasceu, né? E ele colocava todo mundo ali dentro trabalhar junto, né? Não foi home office um em cada canto, etc. O Elon era todo Musk mundo lá idem, dentro. né? Aham. Então, tinha essa flexibilidade de poder trabalhar híbrido, mas eu sempre Priorizou o presencial. prezei o presencial. Sempre que tinha algumas brechas, assim, principalmente próximo a feriado, eu falava, dá pra dar uma escapada, dá pra dar uma Aham, aham. fugida e tocar online. Boa, boa. Então você começou a ter uma liberdade geográfica muito grande. Sim. Com 16, 17 anos ali. E pro 18 é a mesma coisa. Mas como que. Duas coisas. Primeira delas. Por que você sentiu necessidade de. A necessidade que você teve de não ter mais uma casa fixa, vamos dizer assim, e começar a explorar outros cantos do Brasil e depois, né, com 18 anos, do mundo? Qual foi o motivo principal? Além da questão de absorver culturas diferentes, maneiras de pensar diferentes de outras pessoas. Olha que Tipo, sair legal. um pouco da bolha. Eu gostei muito dessa pergunta porque eu nunca recebi ela antes. Ah, Mas assim, você já viu uma formiga assim numa mesa, aí você faz um risco com uma caneta já. ao entorno dessa formiga? O que Ela não acontece com passa, ela ela? tem que voltar. As pessoas enxergam o mundo dessa maneira. A pergunta que fica é o seguinte: por que não viajar? Né? O mapa ali nada mais é do que barreiras invisíveis. Uhum. Não é uma barreira física, um portão que vai te impedir de chegar no outro lado. Né? Então a primeira razão é essa. Segunda razão, eu sou uma pessoa extremamente é, minimalista. Uhum. Então dificilmente você vai ver eu ostentando com bens materiais, coisas banais, etc. Só que o nosso dinheiro ele precisa ir para algum lugar. Com certeza. Eu gosto de colocar o meu dinheiro em experiência de vida, restaurante e viagem, né? Tem quem goste de, poxa, comprar roupas de grife,
carrões, relógios, celulares top. Eu acho que tá tudo bem, não tem um certo, não tem um errado, né? E o meu dinheiro eu gosto de destinar pra essas coisas. É, justamente por essa questão do repertório, da bagagem, e eu acho que agrega muito, porque, por exemplo, eu sofro de uma objeção que com certeza você sofre. A Hum, gente tem um conhecimento técnico muito alto para uma pouca idade. sim. Então isso por si só gera uma objeção na cabeça de pessoas que têm mais idade, É, que são no mercado mais tradicional. acaba não tendo uma confiança muito grande, né? Por que que eu vou ouvir um jovem? Exatamente. E a partir do momento que eu sento na mesa desse mesmo cara, tendo 3 vezes menos a idade dele, 4 vezes menos a idade dele, só que falando tudo que eu já vivenciei, todos os lugares onde eu pisei, as culturas que eu absorvi de cada país, de cada estado, a chance dele ter uma confiança em mim é muito grande, né? A gente chama isso de rapport. É uma técnica de comunicação que, quando você vai fazer negócio com uma pessoa, você não começa falando conteúdo técnico ou falando de você. Uhum. Mas, poxa, se eu Você sei que perguntando do você já outro, morou no né? Espírito Santo, por exemplo, É, eu morei no Espírito Santo, é um estado não tão explorado e não tão conhecido pelos brasileiros, mas eu consigo quebrar diversas objeções e ter um rapport com essa pessoa. Ah, é um milionário que ele gosta de passar as férias dele no Mediterrâneo. Legal, morei no Mediterrâneo. Então eu consigo conversar de igual para onde você igual. não morou? Então, Aonde você não morou? tem bastante lugar ainda que eu não visitei, né? O que eu visitei majoritariamente foi Europa e América do Sul por enquanto. Aham. Mas é uma cultura muito, muito louca. É muito legal. Eu, inclusive, falo no livro, né? A importância de um jovem. Eu citei mais jovem, mais próximo da minha idade, né? Aham. Mas de entrar em contato com cultura diferente, Isso é importante. muito. Pra. Você sair da sua zona de conforto, Isso. sabe? Isso. Eu consigo trazer uma explicação técnica que vai fazer todo sentido você fazer a tua primeira viagem internacional. Manda. Hoje, no mundo de hoje, se você não sabe falar inglês, tendo acesso à inteligência artificial, YouTube, curso online, se você não sabe falar inglês hoje, a verdade é que você é um analfabeto. É verdade. O conhecimento do mundo está em inglês. Tem muitos livros muito bons, muitos professores excelentes, vídeos no YouTube de alta performance que não são traduzidos para cá. E a gente deixa de ter um conhecimento muito mais avançado por não saber falar um outro idioma. E daí você vai lá fazer um cursinho de inglês, você vai pagar o quê? 500, 600 reais por mês. Só o cursinho. Não tô levando em consideração os materiais, o transporte, né? De ir e voltar. E também a alimentação, que, poxa, estaria incluso ali. Mas, colocando aqui 600 reais por mês, a gente tá falando de 7.200 reais por ano. Uhum. Em 2 anos, a gente tá falando de 15 mil reais. E você vai aprender falando inglês ali de verbo to be, que não serve de praticamente nada, E é o que os professores mais fazem, mas falam. mais Você vai falam, estar mais numa cobram sala ali tudo. com 15, 20, 30 pessoas que tem um tempo de aprendizado diferente do teu. Às vezes, alguns mais rápido, outros mais lento. E daí tu vai ficar ali no limbo. O Vai que eu ficar, acho, permanecer na mesma. só abrindo um parênteses, Claro. o que eu acho dessa questão do ensino hoje, foca muito em coisa técnica, ao invés de jogar na prática direto. Eu aprendo inglês desde os meus 7 anos. Irado. Então, é muita. Meu, vamos aprender o que é past tense. Vamos aprender o que é present perfect. Vamos Aí você vai aprender classe conversar com um gringo, ele gramatical. nem fala Vamos isso. querer aprender, nananã. Aí verb to be. Aí tudo classe gramatical, tudo dividindo coisa. Aí aprender verbo. Não, ok. Essa parte de verbo, de saber descrever lugar. Ok, essa é a parte essencial, né? Mas, pô, classificar palavra. O cara não vai perguntar Aham, qual que é. Ele vai acabar de falar uma frase pra você lá e falou: qual que é o tempo verbal que eu usei aqui? aham. Hein? Ele não vai, isso Não, não vai exato. acontecer. E o principal, hoje, quando a gente tá aprendendo muito pelo ouvir, né? Que é um sistema que muitas escolas de inglês, muitos artifícios, né? Muitos professores usam esse artifício de colocar a galera pra ouvir o áudio americano ou britânico. Nunca ninguém fala naquela velocidade. Aham. Eles falam muito rápido. Sim, isso é fato. E muitas vezes você não consegue entender o que eles falam. Você tem que pegar muito tempo de prática Sim, pra entender. isso é verdade. Porque é natural, é uma língua natural pra eles falarem. Então, logicamente, eles vão falar muito rápido. Aham.
E onde, pô, hoje em dia aí, né, tem o Duolingo, tem outras escolas, Cambly, etc., que te ajudam a aprender inglês da forma que eu acho mais fácil e racional possível. Eficiente. Põe você pra falar com um cara nativo de lá. É a É melhor isso. coisa que tem. E é justamente onde que eu ia chegar, né? Ali, no exemplo, eu trouxe numa... é, no cenário conservador, você vai gastar R$ 600 por mês. Na verdade, vai ser muito mais. No final do ano, são 7.200. 2 anos, R$ 15.000. Você vai E você. sair sem falar nada. Bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Você pega esses mesmos 500, esses mesmos R$ 15.000, você consegue ir pra Europa, ficar pelo menos um mês lá, dividindo apartamento com alguém, ou num hostel. Eu já fiquei em hostel, foi uma das melhores experiências que eu tive. E tu começa, vai pra Europa, eu recomendo fortemente Barcelona. Foi o lugar onde eu passei mais tempo na Europa. Na A época galera do fala muito verão. bem de lá. Na época do verão. Por quê? Tem um negócio chamado Erasmus. O Erasmus é tipo um Ciências Sem Fronteiras, que os governos pagam para os estudantes viajarem para algum lugar do mundo. Ah. E os estudantes, por alguma razão, eles escolhem Barcelona. Por quê? Primeiro, calor. Segundo, o mar Mediterrâneo é excelente. Terceiro, tá próximo das Ilhas Baleares, Uhum. que é Maiorca, Menorca e Ibiza. É um Quarta lugar muito razão, bonito. muito, muito bonito. Não é um lugar tão caro. E a quarta razão que eu diria principal é que, assim, das top 100 festas e baladas do mundo, pelo menos 10 estão em Barcelona, É. né? E daí você chega lá, tem pessoas do mundo inteiro. Então, com os nativos, você vai conversar ou em espanhol ou em catalão. Então aqui você já sai, pelo menos, arranhando no espanhol. Uhum. Que é uma língua mais próxima da nossa. Exato, que não é tão difícil, né? E você também começa a ter a experiência da vida real com o inglês. Porque a maior parte das pessoas que vão ali de agosto até outubro para Barcelona não são os espanhóis, mas são pessoas dos Estados Unidos, da Alemanha, da Muito Áustria, turista. e todo mundo fala inglês. Uhum. Então chega lá, praticamente ninguém fala espanhol. Quem fala espanhol e catalão são os São mais nativos. velhos, são os nativos, etc. Então, se você ficar um mês, 45 dias, você vai gastar esses mesmos R$ 15.000, fora que você tem o potencial de chegar lá e procurar algum trabalho para você fazer, né? Seja trabalhando. Eu não vejo problema nenhum fazer isso em troca de conhecimento, né? Trabalhando como garçom, trabalhando ali como barista, entregador de comida. Isso vai te trazer um know-how, uma experiência Caixa. gigantesca, fora o caixa, exato. E você vai conversar com pessoas do mundo inteiro, você vai adquirir uma cultura, uma bagagem gigantesca, né? E eu comecei a fazer isso por conta de um dos mentores que eu tive, que ele falou: Félix, Eu acho que eu já sei quem é. quem? É o Ryan? É o Ryan. Ele falou assim: É. A gente Félix, vai falar dele daqui a pouquinho. Porque é, você ele- fez um estouro a com gente ele, né? fez um negócio bacana. Ele falou assim: Félix, ele falou numa live, tava ao vivo assim, pra milhares de pessoas, e falou: Você é um dos únicos jovens que eu recomendo fazer faculdade. Eu falei: Por quê? Ele falou: Cara, você só se comunica com o mais velho, né? Seus amigos são hoje, assim, mudou um pouco, mas a maior parte dos meus amigos tem tudo mais de 30 anos, já são pais, enfim. Caramba. E ele falou assim: Olha, a partir de hoje começa a ir pra balada todo santo dia. Eu não gostava de balada, não sou de Nossa. beber, não sou de festa, só que foi muito importante, né? Pra ter essa troca com as pessoas e etc. Então, cara, eu saí de lá, As coisas que o Ryan fala às vezes é muito absurdo. É muito só que absurdo. assim, Mas faz sentido. são reais, É. são reais. E eu saí de lá falando espanhol, inglês, e, cara, com uma experiência que mudou a minha vida, porque eu era uma pessoa muito introvertida, muito parada, né? Diferente pras câmeras, a gente é uma coisa, só que às vezes na vida real É é diferente. O diferente. Ryan usa muito isso. Ele próprio. Ele fala e usa título pra chamar muita atenção. Mas pelos relatos seus e do Reinvestidor também, dá pra ver que ele é completamente diferente. Que aquilo é mais um, entre algumas aspas, né, um personagem pra chamar atenção, pra gerar visualização. Pô, falar que o Neymar vai causar a terceira guerra mundial Não, é pra viralizar, mano. o Ryan, ele mudou minha vida, isso é fato. Eu sou Com muito certeza. grato a ele. E assim, muitas pessoas falam assim, ah, ele é personagem e tal. Cara, eu senti uma transparência muito grande de quem ele é na vida real. E eu diria que na vida real ele tem um coração muito bom,
e ele não mostra isso na internet, Uhum. sabe? Daí é uma estratégia dele, vai dele querer usar isso a favor ou contra, mas uma coisa é fato, né? Ele mudou a minha vida. Então, se aos 15 anos eu entrei no mercado financeiro, tem um dedinho dele no meio disso tudo. Uhum. Então, antes de ter ido pra XP, antes de ter ido pra Suno, eu me conectei com o Ryan, em primeiro lugar, né? Então, com 14 anos, Como que foi? justamente por conta daquela análise que eu fiz da Bolsa de Ah, Valores, e ele tava, assim, um pouco a par disso tudo, né? Ele é um exímio investidor, né? Ele estudou em ele é mesmo. Wharton e ele entende muito sobre investimentos. Ele falou, pô, Félix, realmente tá acontecendo isso na empresa e tal. E daí ele republicou meu conteúdo, né? Nisso eu ganhei aquela audiência de 2.000 pessoas em um único story dele. E veio ali o Thiago Reis da Suno me seguir. E isso trouxe uma credibilidade muito grande pra minha imagem, sabe? Isso é fato. A, a importância de um mentor na nossa vida é muito É, louca. isso é verdade. Acelera processo, quebra pontes, te joga pro caminho certo, né? Porque eles já passaram pela maior parte das coisas que a Exatamente. gente Todo mundo precisa ter um mentor. Isso. Então, te impulsiona muito mais. E pelo que você tá falando do Ryan, mano, ele real mudou sua vida. Mudou, sou Ele grato a ele. transformou tua forma de pensar, ele transformou tua forma de agir, e ele te deu visão diferente que eu duvido que fosse. É sempre assim. Se fosse no nosso lugar, a gente não pensava. É Se verdade. fosse a gente por nós mesmos, a gente não pensava. Nunca que você se submeter a ir pra balada, cara. Nunca. Porque você não gosta. Eu não gosto. Mas pela visão dele, por ele ter te mostrado, cara, por A mais B, você fazendo isso com o intuito de fazer isso aqui, vai dar certo por conta disso. É verdade. E deu. E deu Deu a muito lógica. certo. Deu muito certo. E ele foi uma das pessoas que influenciou a me tornar nômade internacional, sabe? Assim como ele, né? Assim como Assim ele, como ele. exatamente. Exatamente. Eu vi uma semelhança quando você começou a falar de Nômade, aí eu vi algumas coisas suas sobre o Ryan, do Aham. lançamento de vocês, né? Isso. Que você fez junto com ele. Foi 7 dígitos, cara. Foi. Em menos de 7 dias, Isso é né? absurdo. O... Eu vi uma semelhança entre vocês dois. ele... O Ryan, ele foi um dos dinossauros, assim, do marketing digital no Brasil, né? Ele e o Érico Rocha, eles eram o 00 e o 01 de lançamento. Ele fazia lançamento todo mês. Todo mês fazendo ali múltiplos 7, 8 dígitos. 8 dígitos, não sei se chegou a fazer, enfim. Mas ele todo mês fazia ali múltiplos 7 dígitos. Pelo menos mais de R$ 1 milhão. E ele se tornou ali sócio da QIFI, né? Uhum. Isso foi o game change na vida dele. Isso, acho que, salvo engano, foi em 2021. E daí ele se aposentou. Pô, dinheiro infinito e tal. E ele ficou fora do mercado durante 2 anos. Em 2023 ele decidiu voltar. E nessa ele falou, Félix, quero você aqui dentro da equipe e tal. Tô morando em Barcelona, vou chamar a equipe pra Barcelona. Vem comigo também. Então, foi por essa razão que eu fui morar fora do Brasil pela Faz primeira vez. sentido. Faz muito Aí eu sentido. fui pra Espanha, exato. Muito bom. Felipe, agora uma coisa aqui que eu queria entrar com você. É... Duas coisas. A primeira delas. No mercado de investimentos e marketing digital hoje, você que está bem a par das duas realidades, tanto pessoas mais velhas quanto pessoas mais novas. Porque seu público também, por muito tempo, foi a galera mais velha. Ainda é. Ainda é. Mas você também acaba se conectando com gente mais nova, por Aham. conta da sua idade, por conta da tua bagagem, desde muito novo. Para essas duas metades da moeda, pra essas duas fases da moeda, qual você achou hoje que são as maiores barreiras pra galera poder entrar nesse mercado de marketing digital e investimento? Tá. Ahn, Desconsiderando a falta de conhecimento dos dois lados. não, Que eu acho uma das que principais seria barreiras uma das também. primeiras objeções, né? Tirando essa, Aham. quais? Do ponto de vista do marketing digital, uma Hum. coisa que, assim, não quero tirar a graça de ninguém, etc, mas eu falo isso como uma realidade, uma pessoa que tá nesse mundo há 5 anos, o mercado digital não é essa mil maravilhas que todo mundo mostra. Nunca, e eu gosto muito quando as pessoas falam sobre isso, não Exato. romantizar. Então, assim, eu gosto de dizer o seguinte: quem fez, fez, e quem não fez, vai ficar cada vez mais difícil de fazer. Por N razões. Desde o nível de consciência do lead, né, que é a pessoa que acompanha ali, assistindo os stories, enfim, o público final, e também de um ponto de vista mais técnico.
né, pelas métricas ali de tráfego, métricas de copy, enfim, de N razões. Então, o marketing digital, ele tá cada vez mais difícil, e eu diria que a porta está se fechando cada vez mais. Quem é que vai ganhar dinheiro de verdade no marketing digital para os próximos 5 anos? 5, 10, 15, 20 anos. Primeiro, o cara que tem um personal brand muito forte, ou seja, ele tem uma marca pessoal muito forte. Posicionamento, né? É o posicionamento. Por quê? Esse cara, ele não precisa de tráfego, ele não precisa de uma copy bem Ele é estruturada, autêntico. ele não precisa ter um funil gigantesco Uhum. para fazer dinheiro. Não, ele pega, grava um story de 30 segundos, coloca o link do checkout e ele vê o dinheiro caindo na Caindo na outra conta. Uhum. Né? Então, do ponto de vista de fluxo, de renda, de salário, entre aspas, esse cara ele não vai passar fome. Só que eu diria que, sob essa perspectiva e sob essa estratégia, é você pegar uma arma da tua cintura e dar um tiro nas suas duas pernas. É. Por quê? As pessoas que estão no marketing digital, elas têm essa visão de ter uma renda mensal. Só que quando a gente para analisar as pessoas mais ricas do mundo, que foi justamente o que eu falei, de estudar os arquétipos, Uhum. a gente entende que o enriquecimento de verdade vem de um negócio chamado equity. Você dificilmente constrói equity Com usando a faturamento tua única mensal. imagem e vendendo infoproduto na internet. Uhum. Então, eu diria que o que realmente vai trazer resultado é você construir uma empresa na economia real, que ainda tem muito espaço, e utilizar todo o conhecimento que você tem sobre marketing digital, toda a sua bagagem e principalmente sua audiência para levar fluxo da tua rede social, seja o Instagram, o YouTube, TikTok, para tua empresa na outra ponta. Por quê? Essa empresa ela tem valor de mercado, então é o que de fato vai enriquecer você, Uhum. e o principal, o LTV. O que é o LTV? Se você domina CAC e LTV, essas duas siglas, eu diria que foram as siglas que deixaram Mark Zuckerberg bilionário. Uau. Se você entende essas duas siglas, você consegue mudar o teu jogo dentro da internet. Porque o LTV nada mais é do que Lifetime Value. É o tempo que o teu cliente passa com você e o CAC, custo de aquisição por cliente. Quanto que você gasta, tem que tirar do seu bolso para poder receber um lead, por exemplo. Colocar ele dentro da tua empresa, Aham. dentro da tua loja. Os dois maiores exemplos disso, se você quer aprender de fato sobre LTV. Primeiro case de sucesso é a Disney. Nossa, é absurdo. Cara, É você Cara, nasce, que ponto que você tocou, hein? você já tá vidrado na Disney, né? Através ali dos desenhos, aí depois tem as animações, Simpsons, por exemplo, eles compraram a Fox, né? Depois tem os filmes, O tem próprio os parque também, cara. esportes, tem os parques também, exato. Se eu não me engano, saiu pesquisa que de todas as pessoas, de todos os... Isso é muito louco, cara. De 100% das pessoas que vão pra Disney, se eu não me engano, pelo menos 70% delas voltam alguma vez na vida de novo Faz sentido. pra viver a experiência mais uma vez. É o LTV, É o RTV. é o mais importante, né? E você consegue metrificar o LTV por um negócio chamado NPS, que é o Net Promoter Score, né? Que se essa pessoa, ela recomendaria para um terceiro Uhum. aquele produto, aquele serviço, aquela experiência. E a segunda empresa que traz isso com uma maestria gigantesca é a Apple, É né? a Apple. Eu comprei um celular da Apple, gostei tanto, que eu fui para computador, fui para fone, fui para Isso é o iPad, LTV máximo. e depois eu fui para os serviços, né? Tipo, o iCloud, o Apple TV, o Apple Music. Fiz o upgrade do iCloud, porque 5 GB. Armazenamento é muito importante. Exatamente. Então, o LTV é extremamente importante, sabe? E as pessoas que estão na internet ainda não têm esse nível de Essa manha. consciência. Entendi. Entendi. E faz total sentido. Conhecimento liberta, basicamente, né? Então, quem entende sobre essas partes aí consegue desenrolar muito bem em qualquer área. Com certeza. Não só investimento ou marketing digital. Mas, essas siglas são muito importantes. São. Se fosse pra escolher entre CAC e o LTV, principalmente o LTV, eu diria. Porque o LTV, ele continua gerando ali a bola de neve a longo prazo. Pra longo prazo, pra mim, o LTV é a coisa mais importante. Não só também de você chamar cliente pra você, mas nutrir a galera que já tá com você. Exato. Porque se continua com você, tá com você por algum motivo. Exato. O foco no meio disso tudo não é você vender um produto para várias pessoas, mas é vender vários produtos para uma única pessoa. Única pessoa. Exato.
E a tendência é que se ela gostar daquele produto inicial, a probabilidade dela voltar a fazer negócio com você é muito mais alta, porque ela já confia em você. Você já quebrou a objeção, e daí a probabilidade daquele cliente se tornar um fã da tua empresa, da tua marca, é muito grande, É. né? Eu diria que, assim, você quer ter uma métrica de sucesso para você saber que você nunca vai passar fome na tua vida, é você ter 1000 fãs. Não é ter 1000 seguidores ou 1 milhão de seguidores. É 1000 fãs. Por quê? Se você for lá e vender um produto por R$ 1.000, um infoproduto que seja, e esses 1000 fãs comprarem, Já era. pronto, você fez 1 milhão de novo. Uhum. Entendeu? Se você tem 1000 fãs, se você lançar um produto de R$ 10.000, eles vão comprar, porque eles são fãs. Entende? Então pronto, você fez 10 milhões. Se você vai montar uma empresa e esses 1000 fãs compram um produto seu, você já tem cliente, você já tem valor de mercado, entende? Já tem tudo. Exatamente. É absurdo. É você trabalhar o teu posicionamento na internet, no seu, a sua autoimagem, a Isso é sua importante. autenticidade, isso foi muito importante. Foi o que você fez, inclusive. Você começou a faturar muito, 100% no orgânico, usando suas redes sociais. Exato. Como foi isso aí? Cara, ali no meu perfil, né, tem uma audiência boa já. E olha, se eu gastei ali R$ 15.000 com tráfego pago no meu perfil, foi muito, né? Caramba. Então, a maior parte da renda ali que vem, de fato, é pelo orgânico mesmo. O orgânico, ele é muito forte. O orgânico, ele traz esse poder de você se conectar lado a lado com a pessoa, como se fosse seu amigo, como se fosse teu irmão, teu brother, né? E obviamente que não entra um em detrimento do outro, né? O tráfego pago ou o tráfego orgânico. Mas, no meu perfil ali, na minha base, ao longo desses 2, 3 anos produzindo conteúdo, se eu gastei R$ 15.000 com tráfego pago, foi muita coisa. Uau. Que aí, se a gente divide ali por meses, dá 300, R$ 400 por mês, que R$ 10 por dia chega a ser irrisório, né? É É muito pouco, pouquíssimo. exatamente. E que já vai pro teu CAC. Porque. Sim, eu consigo diminuir muito o meu custo de É, aquisição, porque é muito pouco, cara. É muito pouco, é muito de pouco. fato. O bom é que dá pra gente também investir essa questão do tráfego pago em temporada, Sim, né? sim. Então, pô, vou fazer um lançamento, aí a gente investe um pouco mais, a gente quer trazer pessoas pra cá. Aham, Mas de resto, cara, isso é absurdo. Esse número é muito louco. é muito bom. Você tá com 500.000 de seguidores, né? Dá Quase. uns 300 mil, Isso. Quase 500.000 de seguidores e 100% no orgânico. 100% orgânico. Produzindo conteúdo, né? A moeda mais valiosa do mundo hoje se chama tempo, Uhum. né? E se você consegue ter o tempo da pessoa Você pra ganha você muita coisa. para você converter aquilo lá em dinheiro no bolso, é um estalar de dedos. Com certeza. Se torna muito fácil, se torna relativamente rápido, não, né? Mas Nunca é. é simples, não é fácil, é simples, Sim. né? Ah, eu a métrica hoje de sucesso em todas as redes sociais, no nível de engajamento, não é a quantidade de visualizações que você tem, não é a quantidade de curtidas que você tem, compartilhamentos em comentários. Todas as redes sociais hoje, sem exceção, elas brigam por tempo. E para elas metrificarem isso, é a retenção que o lead, né, a pessoa que está do outro lado da tela, vai gastar no teu conteúdo. Uhum. Quanto mais tempo a pessoa gastar ali assistindo, etc., mais aquele conteúdo vai ser distribuído para Para outras outras pessoas. Exatamente. Se você sabe dominar isso com maestria através de técnica de comunicação, enfim, com edições de vídeo, que isso é Uhum. importante para reter, Uhum. tu ganha o jogo disparado, e daí você consegue diminuir um monte de métrica dentro da tua empresa, É absurdo. como custo de aquisição, tráfego também, Aham. você não precisa. E já que a gente entrou Aham. nesse meio, eu já queria continuar aqui. Qual que é a diferença que fez pra você? Só o pessoal também que tá de casa poder entender. Você ter começado a produzir conteúdo por conta do teu negócio. Exemplo meu. Meu, eu não precisei mover dedo pra conseguir cliente. Só por prospecção passiva. Eu fazia conteúdo, vinha gente me chamar no direct no Instagram perguntando: ah, tudo bem? Edita um vídeo pra mim. Aham. Só porque eu falo daquilo que eu trabalho. Então, pô, viu Sei. meu vídeo, quero um igual. Beleza. Me chama no WhatsApp, de lá a gente faz negociação, tudo bonitinho. Irado, né? É muito louco, cara. É muito louco. Além de, lógico, uma das coisas que eu mais fico feliz com a internet é que dá pra você criar comunidade. Comunidade, que gera pertencimento. Hoje, a maior parte dos
influenciadores hoje em dia têm uma comunidade. Sim. Vou dar um exemplo próprio Ryan. Mano, quem não sabe do meme da tatuagem da borboleta? Que não é Uhum. bem um meme. Mas quem não sabe sobre isso vindo dele? Cria comunidade, gera pertencimento. E, ou seja, quem sabe do negócio da tatuagem de borboleta automaticamente conhece o Ryan. A gente sabe disso. Mesma coisa, o Marçal. A gente pode pegar ele como exemplo também. Faz o M, tem os dialetos dele também, né? Aham. Pô, o boot ao invés de mentalização, pegou o código ao invés de insight. Ele muda as coisas pra criar comunidade. Todo mundo que sabe vender hoje em dia, todo mundo que vende hoje em dia, todo mundo que tem resultado hoje em dia, criaram uma comunidade e geraram pertencimento em muita gente. Aham. Pô, tem um cara que eu gosto O muito nome na disso internet. é brand awareness. Ele nem pode trabalhar tanto assim nas redes sociais dele, mas só por ele mostrar que ele é ele mesmo. Que ele é ele mesmo, que ele sabe quem é o público dele, tem uma comunicação direcionada e sabe gerar entretenimento, mano, é muito louco. Solta o link, pô, galera, vai rolar um evento semana que vem, dia tal, horário tal, no lugar tal. Beleza? Espero vocês. Lota. Aham. É verdade. Isso é fato. Esse cara, dificilmente ele vai passar fome na vida dele. É. Né, você perguntou ali qual que foi a importância da criação de conteúdo. Eu não sei se... Tem uma frase que eu gosto de carregar comigo que é a seguinte, é uma frase em inglês. Don't hate the play, hate the game, né? Uhum. Não odeio o jogador, odeio o jogo. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas hoje eu enxergo, tá, particularmente, seguidor como métrica de vaidade, métrica de ego. É mesmo. Né? Seguidor, pra mim, eu aprendi com o Penone isso. Pra mim, a única métrica que realmente importa nas redes sociais são quantidade de contas alcançadas. Porque aí dá pra você ver onde é que a tua mensagem tá chegando, se tá Aham. dando resultado. Que no caso acaba dando de tabela aí pra visualizações. Mais like, comentário, salvamento, compartilhamento e seguidor. Tudo isso é métrica de vaidade. Lógico, te dá Sim. autoridade? Com certeza. Aí que entra esse ponto, que é da autoridade, né? Então, a criação de conteúdo, inevitavelmente, vai te dar seguidor. Seguidor hoje é uma das métricas de autoridade. Então, você passa, não sei se isso é bom ou ruim, mas você passa a tratar uma pessoa diferente pela quantidade de seguidores que ela tem nas redes sociais. É loucura. Então, às vezes a gente pode ter um médico extremamente renomado aqui, que conseguiu diversos prêmios, descobriu a cura de diversas De várias doenças, doenças. e ele é um cara low profile, que ele gosta de ler o livro dele. Ele e tem do outro- 600 seguidores. É ou menos, não tem nem rede social, porque o europeu, por exemplo, não mexe na internet. Uhum. Né? Hoje o brasileiro é o terceiro povo no mundo que mais usa aparelhos móveis no planeta. Uau. Né? E do outro lado a gente tem um médico charlatão que fala um monte de palavra, que se acha inteligente, que tem lá 5 milhões de seguidores, e as pessoas vão dar muito mais autoridade para esse médico. É bom ou ruim? Não sei, né? Cabe a eles mesmos julgarem o que é certo e o que é errado. Mas isso é fato. Hoje, seguidor é métrica de autoridade. Então, dificilmente, se eu não teria chegado onde eu cheguei com tão pouca idade se eu não tivesse a quantidade de seguidores que eu tenho. Sabe? Uhum. Tipo, é uma faca de dois gumes, querendo ou não. Uhum. Com certeza, com certeza. É. Félix, estamos chegando no Diga. final do nosso podcast. Infelizmente, que momento bom que a gente teve aqui. Mas, Obrigado. pra gente finalizar com chave de ouro, manda braba. Um conselho que, a pessoa ela pode não ter entendido absolutamente nada do que a gente falou aqui. Mas se fosse pra ela seguir um conselho pra vida dela, tanto em relação a princípios e valores, vamos separar pros dois pra gente poder ter uma linha na linguagem. Um conselho para princípios e valores, vida pessoal. Outro para negócios e empreendedorismo. Que Tá. conselho ou conselhos para cada um desses dois tópicos você daria? Tá. Como vida pessoal, eu daria 2 conselhos. Estão na Bíblia. Então, o primeiro é colocar Deus acima de tudo. Né? Então, a partir do momento que você sabe quem Ele é, sabe do que Deus é capaz de fazer na tua vida, você começa a ter um discernimento e ter uma visão totalmente diferente do que é o mundo. E o segundo é amar o próximo
como você ama a ti mesmo. Então, se você realmente se ama, você não vai roubar o próximo, você não vai matar o próximo, você não vai causar maldade ao próximo, né? E Jesus mesmo disse que esses daqui são os 2 princípios mais importantes entre as 10 leis de Moisés. Então, do ponto de vista pessoal, eu diria esses 2, repetindo literalmente o que Jesus falou. Acho que falar algo além disso para a vida pessoal chega a ser redundante e chega a ser até, como que eu posso dizer, uma ignorância, porque como que eu vou falar algo da pessoa mais sábia, da pessoa com o coração mais limpo que pisou na terra, né? Eu seria arrogante se eu falasse uma coisa diferente. E do ponto de vista de negócios, que eu julgo ser muito importante é o seguinte: não coloque o teu coração no dinheiro. O dinheiro ele vai vir Muito bom. através de resolver problemas e gerar valor. A partir do momento que você inverte toda essa situação, você pode até fazer dinheiro mais rápido e mais fácil, mas esse dinheiro não necessariamente vai ser um dinheiro abençoado. Então pode ser um dinheiro que vai vir para destruir você, a sua família e as pessoas próximas a ti. Então assim, utilize, tá, o dom que Deus te deu. Então, poxa, se você chegou até o final desse podcast, significa que você quer alguma coisa da tua vida. Você não é mais um Zé Ruela, um Zé Mané, um Zé qualquer. Então alguma coisa Parabéns você pra quer. você, inclusive. Exatamente. Então, só pelo fato de você estar aqui já te diferencia de milhões, centenas de milhões de outras pessoas, né? E se você tem esse dom, se você já tem esse chamado, não coloque o dinheiro como prioridade. Todas as vezes que eu coloquei o dinheiro como prioridade na minha vida, eu tive alguma frustração logo em seguida. Dinheiro é Sempre. consequência. É consequência, né? E todas as vezes que eu deixei o dinheiro de lado, tipo, sempre quando a gente esquece do dinheiro, parece que ele começa a vir de lugares que a gente nem imagina. Isso é muito louco. Exato. Então, esses aqui são os 2 conselhos, do ponto de vista pessoal e profissional. Félix, muito obrigado. Te agradeço Obrigado demais eu. pela sua participação aqui no meu Estar podcast. aqui Foi com uma você. honra te receber aqui também. Obrigado eu. Cara, Cara, perguntas muito inteligentes. muito obrigado. Quero te agradecer, ó, te elogiar novamente pela comunicação. Valeu. Você é um cara muito jovem, prodígio, tem um potencial gigantesco. Dá pra ver o brilho no teu olho, né? Quando fala de negócios, sobre Deus. A gente tava agora há pouco ali falando sobre espiritualidade, que o jogo ser hoje o assunto mais importante. Você tem tudo assim pra dar certo. Eu não tô falando isso pra massagear teu ego, nada do tipo, né? Porque o que você mais deve ouvir são pessoas falando bem de você. Mas tô falando aqui o que eu enxergo de você assim, sabe? Então você é um cara que tem um potencial gigantesco. Foi muito bom dividir esse palco contigo e quero fazer isso mais vezes. Pô, mano, com certeza. Vai ter mais vezes sim, tá? Eu Amém. garanto pra você. Obrigado. Obrigado junto, mesmo, tamo cara, junto. pelas palavras. Tamo junto. Eu quero te agradecer também aqui por você ter dividido muita coisa aqui com a gente, por você ter me feito aprender bastante, ter feito a galera aprender bastante também, ter dividido conteúdo de ouro, ter mostrado base, ter mostrado princípio, ter mostrado valor, não técnica pra galera copiar e colar. Não é sobre isso, mas é sobre propósito, é sobre processo. E isso me deixa muito feliz, mano. Tamo junto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Storytelling TV. E você que tá aqui, eu quero te agradecer por você que chegou até aqui nesse episódio. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. O que a galera tem que comentar? Princípio, talvez? Comenta princípio aqui embaixo pra eu entender que você chegou até aqui. E eu quero te pedir, não se esquece, vem aqui, deixa seu like se você não deixou. Se inscreve no canal e ativa o sino pra você não perder os próximos episódios. Um beijo no seu coração e até o próximo. Tamo junto! Tamo junto.